Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, neste dia celebramos a memória de São Paulo Miki e os seus companheiros, os mártires do Japão, que se tornaram, pela sua fidelidade, se ofereceram num sacrifício agradável a Deus. Foram fiéis até ao fim, amaram até ao fim, como Jesus Cristo, nosso Mestre e irmão. Neste momento, peçamos ao Senhor que nos perdoe, que nos purifique de todos os momentos, de todas as ocasiões em que não quisemos seguir a sua vontade, em que não quisemos seguir a vida na fidelidade da fé. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, fortaleza de todos os santos, que chamaste São Paulo Miki e seus companheiros à vida eterna, através do martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de conservar até à morte a fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, ofereçamos a Deus continuamente, por Jesus Cristo, um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que aclamam o seu nome. Não esqueçais a beneficência e a solidariedade, porque são estes sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos chefes e sede-lhes submissos,
porque eles velam pelas vossas almas, como quem tem de responder por elas. Assim poderão fazê-lo com alegria e sem queixumes, o que vos seria prejudicial. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, aquele que, pelo sangue da sua aliança eterna, se tornou o supremo pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos para cumprir a sua vontade em toda a espécie de boas obras e realize em nós o que lhe é agradável. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante 4 semanas, fomos ouvindo ler como primeira leitura e refletir também o texto da carta aos Hebreus. Hoje terminamos essa leitura e essa reflexão. Na primeira leitura, a parte final,
os últimos parágrafos da carta aos Hebreus, faz-nos uma exortação e nela está um resumo de toda a doutrina da carta. A carta que falava e que fala sobre o sacerdócio de Cristo e a importância da nossa perseverança na fé. Diz-nos, convida-nos a oferecermos como sacerdotes, oferecermos a Deus a oferenda, o sacrifício da nossa vida. E depois, na oração da bênção final com que terminava o texto, está contida toda a perspectiva da carta, dizendo que este Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos, continua e está disponível para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, para que neles cumpramos a sua divina vontade e façamos toda a espécie de bem, imitando Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Mestre e Salvador e nosso Mediador. Somos convidados a oferecer a nossa vida a Deus. E não esquecendo, neste oferecimento de louvor, não esquecendo a prática da beneficência e da solidariedade. E nesta solidariedade está incluída o nosso respeito e a nossa obediência aos governantes e aos responsáveis das comunidades. Irmãs e irmãos, que belo e maravilhoso programa de vida cristã nos aponta estes últimos parágrafos da carta aos Hebreus. Sim, louvemos o Senhor, que os nossos lábios nos sejam movidos pela fé e pelo amor. É muito importante na nossa vida o louvor ao Senhor, a nossa intimidade pessoal, a nossa oração pessoal com o Senhor, como também a oração comunitária, porque nos coloca na presença de Deus e nos faz ver a realidade e as circunstâncias da vida em que vivemos à luz do Senhor. Mas que este louvor seja acompanhado pela oferenda da nossa vida. É curioso que a carta aos Hebreus, que se debruça e reflete sobre o sacerdócio de Cristo, não termina a falar no sacerdócio ministerial, mas termina a falar-nos do sacerdócio comum dos fiéis. Cada um ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E todos nós, quando celebramos a Eucaristia, quando celebramos o único sacrifício de Cristo por todos nós, nos unimos a este sacrifício único de Cristo através das nossas dores, dos nossos anseios, das nossas alegrias, das nossas esperanças. Através da nossa pequena história da vida. Mas esta oferenda existencial convida-nos à caridade fraterna. E é interessante que a carta aos Hebreus termina a exortar-nos ao respeito pelos responsáveis da comunidade e pelos governantes, à obediência. E diz-nos coisa curiosa que procuremos que o governo das autoridades não seja um governo tenso nem angustiante, mas sim sereno e tranquilo. Porque se nós fizermos o esforço de praticarmos o direito, de sermos honestos e retos, não estaremos a criar tensão nem angústia àqueles que nos governam. Porque de um governante sereno, o povo que ele governa só pode receber dele serenidade, o que será sempre de grande benevolência.
Isto cai-nos bem nestes dias, nestas circunstâncias em que nós vivemos, para sermos muito mais sensíveis, cada um a colaborar da sua forma e na sua vida, com o seu comportamento, para o bem comum de todos, da nossa comunidade, do nosso povo, do nosso mundo, perante esta pandemia. Não é com ações clandestinas que estamos a colaborar. Não é a fugir às regras que estamos a ajudar. O nosso egoísmo destrói muita coisa. Por isso, também somos alertados pela palavra de Deus a isto mesmo. Finalmente, olhamos para o texto do Evangelho e damos conta que Jesus está a acolher os apóstolos que enviou 2 a 2 em missão, e revela-se aqui os sentimentos humanos de Jesus. Os apóstolos vêm eufóricos, entusiasmadíssimos, contam tudo o que fizeram, tudo o que disseram, as reações das pessoas, vêm felizes. Mas Jesus apercebe-se de que eles estão cansados. E então convida-os para um lugar tranquilo, solitário, convida-os a estar na sua companhia. Jesus Cristo apercebeu-se do seu cansaço e da necessidade de estarem com Ele, para fazerem uma revisão, uma avaliação, para recuperarem as forças. Irmãs e irmãos, como é tão bom ouvirmos, é tão confortante para nós ouvirmos este texto do Evangelho. O Senhor convida ao descanso e para estar disponível para ouvir os seus. Nos nossos projetos, nos projetos e sonhos e desafios da nossa vida, nem tudo são sucessos. Por vezes temos fracassos. E é tão importante que cada um de nós tenha alguém que nos ouça, que nos dê serenidade, que nos ajude a avaliar a nossa vida, que nos ajude a recomeçar, a recuperar a força. É tão importante termos um confidente, que sabemos que tudo o que lhe dizemos não sai dali, é um poço sem fundo. Sim, temos consciência que ao encontrarmos alguém assim é um tesouro nos dias de hoje que corre. Mas é muito importante e fundamental para o equilíbrio da nossa vida. É importante apostarmos no nosso equilíbrio interior. Sim, temos de trabalhar, mas também temos de descansar. O ativismo esgota. O stress dá cabo de nós. E que se não tivermos um equilíbrio interior, tudo é dominado pelos nervos e diminui a eficácia humana e evangelizadora. Temos o exemplo de Jesus Cristo, que se entregou à sua missão. E vendo hoje no texto do Evangelho, as pessoas não deixaram que ele ficasse em descanso com os seus apóstolos. Mas não desprezou ninguém. Não estava com pressa. Tinha todo o tempo do mundo para acolher as pessoas. Mas também nós sabemos que depois das suas pregações, tinha o cuidado de reservar alguns tempos sozinho, em oração, na intimidade com Deus, seu Pai. Nos tempos que correm, procuremos também ajudar que os outros descansem e ajudaremos a descansar os outros, a tranquilizar mais os outros com o nosso modo de proceder. Bem sabemos, quando a palavra de Deus nos convida a um equilíbrio de vida, bem sabemos que hoje e a esta hora tantos nossos irmãos e irmãs estão esgotados, sem descanso, mas continuam a lutar pelo bem dos outros, pela vida dos outros.
procuremos com o nosso comportamento, com as nossas ações, não aumentar a tensão, o trabalho, as canseiras destes heróis que não deixam os seus trabalhos, a missão a que se consagraram, ao compromisso que tomaram para a sua vida, para que nós estejamos a respeitar as normas que nos pedem, que nos dão, com serenidade, sem nos faltar nada nos bens essenciais da nossa vida. Esta é a postura de um cristão. Esta é a postura daquele que quer oferecer a sua vida a Deus. Esta é a postura de quem louva a Deus com os lábios movidos pela fé e pelo amor e de quem estende as mãos aos seus irmãos para tocar Jesus Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. Irmãos, Jesus é o verdadeiro pastor de toda a Igreja, preocupando-se em dar um pouco de descanso aos apóstolos. Peçamos ao Pai que Ele seja também o nosso repouso, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que Jesus anime os seus ministros mais fatigados e, após o trabalho e as preocupações de cada dia, os leve a encontrar nele o seu repouso, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que as multidões de hoje sintam fome de Deus vivo, busquem Jesus e nele encontrem a verdade, de que tanto precisam que lhes falem, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que a celebração da Eucaristia de cada domingo seja um momento privilegiado em que os cristãos sintam que Jesus é o pão, o seu mestre e o seu pastor, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os doentes e os que têm saúde ofereçam a Deus, sem cessar, por Jesus Cristo, o louvor, fruto dos lábios que aclamam o seu nome, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os membros desta Assembleia não esqueçam que a justiça e a caridade são sacrifícios que mais agradam a Deus, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que, por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, nosso repouso e nossa paz, escutai as orações do vosso povo e concedei-nos o que vos pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Pai Santo, os dons que vos apresentamos ao celebrar a memória dos vossos santos mártires e concedei aos vossos servos a graça de permanecerem firmes na confissão do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Paulo Miqui e companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. O Senhor nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. O Senhor nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Os
Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelastes nos santos mártires o mistério da cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamos o nosso olhar à nossa Mãe, peçamos-lhe, nestes tempos tão difíceis de sofrimento, peçamos-lhe amparo, a bênção, que cuide, continue a cuidar de cada um de nós. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Alguns avisos deste santuário. Na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, celebremos o Dia Mundial do Doente. A missa às 11 horas será pelos doentes e pelos profissionais de saúde. Dia 13 de fevereiro, sábado, a peregrinação mensal com a missa às 11 horas. Neste dia ocorrerá, dia 13 de fevereiro, o 16º aniversário do falecimento da Irmã Lúcia. Irmãs e irmãos, não esqueçamos o seguinte: o sacrifício agradável a Deus é uma vida aberta ao louvor ao Senhor, mas também uma vida disponível a ajudar os irmãos. Um bom fim de semana para todos, com cuidado, unindo-nos na fé e na oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.